Oi pessoal, tudo bem? No vídeo anterior nós falamos sobre moda, nós vamos continuar ainda dentro desse tema até o nosso trabalho, tá? E nós falamos sobre o Junakal, vocês viram aí esse desfile, né, que marcou um século, que marcou a história, né, da moda. E agora nós vamos conhecer um pouco sobre o surgimento, né, desse desse estilo, o surgimento dessa nova área da arte, né, que acaba sendo a moda faz parte da arte, apesar de ser algo separado, mas no determinado momento ela se junta, principalmente quando os vestidos e as roupas passam a ser praticamente obras de arte, né? São feitas principalmente para uma única pessoa e cada estilista acrescenta na sua produção a sua característica, o seu estilo, o seu gosto. E como eu falei para vocês na aula anterior, hoje tem museus, né, que preservam e guardam aí grandes produções de estilistas. Mas vamos entender como começou, né? O que é um estilista, como começou tudo isso. Então vamos lá, isso aqui está na apostila de vocês, está na página 4 e 5 da apostila de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Estilista, artista. Até o século XIX, era comum que, para comprar roupas, as pessoas de maior poder aquisitivo fossem até um costureiro e encomendassem um traje de acordo com o que precisavam. Assim, era normalmente os clientes que faziam as exigências de como as roupas deveriam ser, estabelecendo a forma, o volume, as cores, os tecidos e os acessórios usados, como botões, zippers, ombreiros, tá? Isso era muito comum. Então, todas as pessoas que quisessem uma roupa nova, né, que não soubesse fazer sua própria roupa, ela ia até um costureiro, ok? Ah, esse costureiro, ele recebia então a encomenda e fazia a roupa exatamente como o cliente pedia. Ele não colocava a sua característica, tá? Ele fazia exatamente como o cliente. Às vezes o cliente trazia uma revista por exemplo, uma revista parisiense, que a moda surgia na Europa primeiro, né? E aí quando nós falando de Brasil, né? Então a roupa surgia na Europa, as mulheres conseguiam as revistas e aí elas traziam levavam, na verdade, para o costureiro via aquela revista, às vezes tem o molde e tudo mais, e ele fazia a reprodução da roupa. Ou ela descrevia, eu quero um vestido assim, tal cor, tal, né? E o costureiro fazia dentro daquilo que a pessoa queria. Ainda hoje existem costureiros que fazem isso, tá? Às vezes no bairro onde você mora, no shopping, às vezes tem ali um standzinho de costureira. Ainda existe, são poucas, tá? Mas ainda existe. E aquelas pessoas que não tinham poder aquisitivo, que eram mais pobres, elas mesmas faziam a sua roupa. Quem assistiu Anne, uma série maravilhosa, né? Então quem assistiu deve ter visto que a tia, né, a senhora, né, que adotou a Anne, ela que fazia os vestidos da Anne. Então ela tinha um pano marrom, que era até um pano bem feio, e ela mesma costurou o vestido. Então as pessoas sabiam mais ou menos a costura. E não pensa que era máquina, não. A maioria das pessoas costuravam à mão, tá? Então a característica das pessoas mais simples, mais pobres, é que elas tinham, às vezes, duas, três roupas só. Então ela tinha a roupa do domingo, o domingo era o dia da missa, então era roupa muito especial, que era a roupa que ela iria nos casamentos e nas festas, então era a roupa de domingo. Ela tinha a roupa para ficar em casa, às vezes tinha uma troca, às vezes tinha duas. Quem tinha duas trocas era alguém assim que tinha até que um poderzinho maior de dinheiro. Mas normalmente era uma roupa que ela iria para a escola ou ela iria para o trabalho e tinha a roupa do trabalho do campo. Então, se ela trabalhava no campo, ela tinha aquela roupa que era mais grossa, mais surrada para o campo. Se ela trabalhava em casa, ela tinha a roupa do dia e a roupa do domingo, tá?
era mais ou menos assim. A minha avó, por exemplo, ela viveu no sítio a vida toda. Então, quando ela vem pra cá, ela traz uma mala tão pequenininha que você fala, nossa, vó, tem roupa aí dentro? Aí ela traz exatamente as peças já estabelecidas. Então, ela tem duas trocas, quando uma tá lavando, a outra ela tá usando. Ela tem a roupa de sair, que seria a roupa do domingo, e uma roupa mais assim, um vestido mais fresco, quando ela vai pra cozinha ou quando ela vai lá me ajudar a lavar quintal, essas coisas, ela tem a roupa do trabalho. Então ela ainda vive nessa característica, e ela que fazia as roupas dela. Agora ela não dá mais conta, mas ela fala que ela fazia tudo à mão, costurava na agulha mesmo. Ela não sabia mexer com máquina, não era todo mundo que tinha máquina, tá? Na Europa também era assim no início, tá? Então não existia loja de roupa, não existia shopping, não existia você ir ver a roupa pronta e comprar. Isso não existia, tá? Se você quisesse uma roupa, você tinha que mandar fazer, ok? Bom, continuando. Foi então que o inglês Charles Frederick Ward, em 1825, tá? Que ele nasceu e morreu em 1895, inovou esse cenário. Então, ele era um costureiro, tá? O inglês Charles Frederick Ward, ele era um costureiro e ele inovou o cenário, tá? Definindo previamente como seriam as peças e apresentando as prontas. Então, ele, ao invés de receber os clientes já com um estilo pré-determinado, ele cria as roupas. Então, ele mais ou menos pega uma freguesia. Então, ele pensa assim: poxa, eu atendo tantas mulheres, a maioria delas vem e querem vestidos. Ah, então eu já vou deixar uns 5, 6 vestidos prontos dentro de uma criação minha, eu vou criar aqui, ficar mais fácil. E aí, quando elas chegarem, eu apresento o meu vestido para elas. Se elas gostarem, o vestido já está pronto, elas já levam na hora, ok? E aí, ele também teve uma outra ideia de apresentar as suas criações em um desfile. Então, ele reunia essas mulheres que ele já trabalhava para elas, né, já fazia os seus vestidos, reunia todas elas ao mesmo tempo e passava, né, desfilando ali, as moças desfilando o vestido de criação dele. Se elas quisessem algum, elas já levavam. Ele acabava tendo mais facilidade para venda, ele acabava tendo um lucro maior, porque ele tinha a escolha, né, de todos os materiais, do estilo, ele fazia do seu jeito, dentro do seu modo, né, de fazer, e as mulheres já saíam felizes com a roupa na hora, porque realmente quem já fez roupa em costureira, eu quando era criança já fiz roupa em costureira. É uma agonia, né? Porque você espera 1 mês, 2 meses, 3 meses, aquela roupa. Às vezes você cria a roupa para um casamento, a roupa não ficou pronta, ou tem que fazer um ajuste 2, 3. É uma só agonia, né? É um sofrimento, porque era uma ansiedade absurda. É muito mais prático você ir lá comprar e já sair com a roupa e já usar a roupa no outro dia, né? Então, as mulheres já começaram a ter esse prazer de ir e já sair com o vestido na mão, ok? Ele foi um dos primeiros criadores de moda de que temos notícia, e foram dele os primeiros desfiles de moda do mundo. Ou seja, Ward assumiu o risco de produzir roupas sem receber encomendas e sem a garantia de que seu trabalho seria aceito pelas pessoas. E por isso podemos dizer que ele se tornou um formador de opinião. Depois de Ward, muitos costureiros passaram a se ver como estilistas e não mais como costureiros. E assim, como fazem os artistas, passaram a assinar suas próprias coleções. Então, hoje, quando eu sei que a grande maioria das pessoas não se ligam muito. Bom, eu pensava, né, que a grande maioria das pessoas eram como eu, que não se ligavam muito à moda. Mas conversando com algumas pessoas para poder entender mais, porque quando a primeira vez que eu me deparei com essa apostila, eu fiquei um pouco assustada, porque eu não tive moda na faculdade, né? Minha artes era mais artes visuais, então moda a gente ouviu em uma aula, mas eu não estudei assim dentro do assunto sobre moda e não é uma coisa que eu particularmente goste. Eu levanto muitas questões em relação a isso. Porém, eu acho fascinante, eu acho mega criativo.
ver um desfile, os caras fazem umas coisas assim que realmente são obras de arte, que é impossível você usar aquilo na rua. E eu fico muito surpresa quando eu vejo que sim, que as pessoas usam na rua, né? Então, quando eu estive em Milão, eu fiquei muito, muito, muito. Como que eu posso dizer assim? Não é só surpresa, eu fiquei espantada, na verdade, porque eu peguei uma semana onde já tinha terminado o Fashion Week e as pessoas estavam muito entusiasmadas, muito felizes assim com o evento, porque é um evento que é alguns dias de desfile, mas antes começa muita coisa e depois também tem muita coisa. Então eu andava assim nos pontos turísticos, porque eu fui para turistar, mas você via pessoas andando na rua que realmente parecia que tinha saído daquelas revistas de moda que você vê em consultório médico, sabe? Aquelas roupas, as combinações, os chapéus, tava frio, então tinha aqueles casacos enormes, com aqueles chapéu, touca, gorro, umas coisas assim muito incríveis e que você não tem como você não parar e ficar olhando. É, é uma coisa assim muito fantástica. Eu até brinco, conto na sala de aula sempre que eu fui atravessar a rua, né? Então tem a faixa de pedestre, uma rua larga, e eu fui atravessar a rua e eu fui de encontro com um grupo que estava vindo, né? Então eu estava indo e o grupo estava vindo. E parecia que eu estava numa passarela, porque as pessoas não andavam, elas desfilavam. E os homens, eles colocam o casaco só preso ao ombro, eles não vestem as mangas. Então fica aquela coisa assim, eles têm a calça mais curta, a meia colorida, mas uma coisa muito fantástica assim. Eu parei no meio da rua pra admirar as pessoas passarem, porque realmente parecia que eu tava num desfile e ninguém tinha me avisado. E era um desfile tipo na rua, sabe? De tão bem vestida que as pessoas eram. E eu ainda brinco que eu me senti um patinho feio, eu e a pessoa que tava comigo. Porque a gente tava de jeans, mochila, é, roupa aquelas roupas de blusas de frio, sabe, que tem espuma dentro, morrendo de frio, porque a gente estava turistando, né, de tênis e tudo mais, e aquelas pessoas estavam ali para ir trabalhar. São pessoas que vivem ali, né? Então elas estavam indo trabalhar, algumas estavam até turistando, mas algo assim, a qualquer momento alguém vai tirar uma foto e vai pôr numa revista. Então seria mais ou menos isso. E eu sempre achei que isso fosse um mundo paralelo, né? Só as pessoas que vivem isso, realmente que gostam isso, viviam assim. E vi que não, que existem lugares. Eu nunca fui para Nova York, nunca fui para Paris, mas ali em Milão, que é uma cidade da moda, realmente as pessoas vivem assim, né? Elas, elas se vestem na moda. Então foi algo surpreendente. E eu imaginei mais ou menos nessa época, né? Eu já tinha trabalhado sobre isso um pouco e acabei criando coragem e indo visitar a Rua da Moda, né, o quadrilátero, são várias ruazinhas formando um quadrilátero é, com estilistas famosos do mundo todo. E os maiores, né, estilistas do mundo são italianos. Então eu passei, tive coragem de passar na rua, porque eu brinco que quando você passa numa rua assim, você é cobrado, né? É, e fui olhar as vitrines, então realmente são coisas assim que você fala, gente, isso tinha que estar no museu, é muito incrível. Então eu acabei não me interessando a ponto de uso porque eu não tenho grana para isso. Mas eu achei aquilo fascinante, achei aquele mundo realmente fascinante, um mundo muito fácil de se apaixonar. E acabei criando um laço, né, com esse mundo, porém não usufruto, né? Então eu não utilizo nada que tenha moda, que tenha marca, porque eu não tenho realmente dinheiro para isso. Mas eu passei a admirar, a ver com outros olhos. Eu hoje vejo a moda com um olhar artístico, mas eu vejo a moda com um olhar artístico pela criatividade. Eu me inspiro em algumas criações para fazer minhas mandalas, para fazer meus quadros, porque as estampas são fascinantes. Então, o meu olhar virou hoje, saiu daquele olhar crítico, né? É, e entrou para um olhar mais visual, mais artístico, mais plástico, tá? Então, eu acredito que muitos de vocês devem ter a sua concepção, né, dentro do mundo da moda, o que vocês consideram, o que vocês não consideram,
mas eu acho que é muito interessante você aprender a olhar, né? Então, a nossa aula, a apostila de vocês traz esse olhar diferenciado, realmente para você poder conhecer. Porque a gente tem que conhecer de tudo, não é verdade? A gente tem que conhecer. É muito bom quando a gente conhece de tudo e a gente pode um dia, num bate-papo, você poder falar sobre. Então, é exatamente isso que a apostila quer mostrar. E fazer com que vocês também tenham uma ideia de o que é arte para você. Definir dentro de vocês o que é arte, tá? Então, vamos voltar aqui. Realmente parece me sentir agora na sala de aula, sabe? Quando eu dou uma viajada. Então vamos lá. Então ele assumiu o risco, né, de realizar suas produções e de que talvez as pessoas gostassem ou não delas, que é o que realmente acontece com o estilista. Toda uma expectativa de lançamento de uma linha nova, né, um lançamento de uma produção nova e que pode agradar ou não, e que vai agradar a muitos e que não vai agradar também a muitos, tá? Então, hoje, a moda, ela trabalha em cima disso, dessas grandes produções que agradam a alguns e a outros não, e vocês sabem que vira notícia o tempo todo, tá? Bom, esses estilistas, ou esses costureiros passaram a assinar como estilistas, eles começaram a se apresentar não mais como costureiros, e sim como estilistas, e a partir daí a gente separa essas duas profissões. Então, o costureiro é aquele que faz a costura e recebe ali as encomendas, tá? Então, esse é o costureiro, e o estilista é aquele que produz dentro do seu estilo, dentro das suas características e assina a sua coleção com o seu nome ou com uma marca. Porque tem estilista que tem o seu próprio nome como marca e tem estilista que trabalha para uma marca. Ok? A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Com o tempo, seus desfiles de moda, com o tempo, em seus desfiles de moda, os estilistas deixaram de apenas apresentar peças do vestuário. Esses eventos foram se tornando cada vez mais espetaculares, como nós vimos no Junacau, com músicas, iluminações e até mesmo enredos, ok? Atualmente, quando assistimos a um desfile ou quando folheamos revistas de moda, é comum percebermos a extravagância das roupas, dos cabelos e das maquiagens dos modelos, que são bem diferentes do que vemos no nosso dia a dia. Normalmente, o que aparece nas passarelas acaba tendo pouco em comum com os produtos que de fato vão para a loja. Com base no que vimos até aqui, podemos perceber que tanto por meio da produção do traje em si, quanto por meio da apresentação de uma coleção, a moda guarda aproximações com a arte. Mas será que a moda pode ser considerada arte e que o estilista pode ser considerado um artista? O que vocês acham? Então é o que eu falei para vocês. Quando você tem uma apresentação numa passarela, é uma coisa, um espetáculo, tá? Eu nunca tive a oportunidade de ver de perto, tá? Eu vi uma vez num telão, estava acontecendo o Fashion Week, e eu estava do lado de fora. Eu não me lembro, acho que eu fui numa corrida que estava tendo, e aí estava tendo um telão ao vivo e tal. E eu fiquei uma hora e meia mais ou menos assistindo. Então, as peças que são apresentadas, da forma que elas são apresentadas, é um espetáculo aos olhos. Ela toda, muitas vezes, ela não é utilizada, mas em fragmentos. Então, às vezes, eles colocam uma roupa que a parte do short, talvez a parte da bermuda, dos shorts, da saia, vai ser vendida na loja, ou a parte do blazer, da blusa, ou o vestido em si, ou só o chapéu. Então, às vezes é fragmentado. Tem, claro, tem produções que a roupa inteira ela é vendida, mas a maioria das vezes ela é para aquele momento. Então, eles usam a textura, eles usam a o padrão, eles usam a estampa para o desfile, tá? Mas não quer dizer que aquela roupa propriamente dita daquela forma vai ser vendida, tá? Mas algumas coisas sim. Não existe uma resposta definitiva para a pergunta que nós fizemos aqui, tá? Será que moda pode ser considerada arte e que estilista pode ser considerado um artista? Tá? Ao refletirmos sobre essa questão,
O mais importante é sempre nos perguntarmos de que moda estamos falando. Devemos analisar caso a caso e questionar em que situações a moda está próxima o suficiente da arte a ponto de de ser pensada como arte. E de outro lado, em que situações esses dois campos estão mais distantes, tá? Então, quando você vê uma roupa simples, uma roupa comum, básica, ela não tem muita referência ou ligação a o que exatamente é uma obra de arte. Mas quando você vê uma criação realmente com materiais diferentes, como as roupas do Junakal de papel, tranquilamente elas entrariam para um acervo de museu, para um acervo de arte. Talvez se elas fossem de tecido, talvez, mas de papel é certeza. Então depende do material, depende da forma, depende de um monte de coisa, tá? Porém, para o mundo da moda, são obras de arte. No entanto que o Museu Gucci, o Museu Prada, o Museu Chanel, tem vários museus, eles recebem essas produções da marca e transformam ela em uma arte, ok? Bom, então vamos aí conhecer um pouquinho sobre esses artistas da moda, vamos colocar assim, né? Sobre os estilistas. Existem hoje no mercado da moda centenas de estilistas, tá? Cada um dentro do seu estilo, mas alguns já construíram um nome, alguns já estão no catálogo de melhores estilistas do mundo, tá? Eu trouxe alguns para vocês conhecerem. Pelo menos para vocês se familiarizarem com nomes e estilos, ok? Alguns são centenários, vamos assim dizer, outros são novos, estão entrando, mas todos os nomes que eu coloquei aqui são nomes que já têm um sucesso, que já tem a marca, né? Já tem um nome marca ou trabalham para uma grife e que são famosos, tá? Os nomes que eu trouxe são realmente só para vocês terem uma ideia. Alguns eu sei que vocês conhecem, outros talvez para vocês conhecerem. Me desculpe se eu errar o nome, porque eu não tenho familiaridade muito com a forma de dizer o nome, mas eu dei uma pesquisada, né? Então vamos lá. Principalmente os nomes mais americanizados, vamos assim dizer, que eu tenho mais dificuldade, mas vamos conhecer. Bom, o primeiro que eu trouxe para vocês é Domenico, do Dolce Gabbana, tá? Então é Domenico Dolce e Stefano Gabbana, tá? Da marca Dolce e Gabbana. Os estilistas são o Domenico Dolce e o Stefano Gabbana, por isso o nome da marca, ok? São italianos, então os italianos Domenico Dolce e Stefano Gabbana são os responsáveis pelo estilo das marcas Dolce Gabbana, mais glamurosa e bastante usada para famosas em tapetes vermelhos, tá? A Dolce Gabbana, grife do mesmo grupo, porém mais jovem e descontraídas, ok? Então esses dois são Domenico e Stefano Dolce Gabbana, ok? E aqui algumas das suas produções. Vocês vão reconhecer aí, talvez, algumas das mulheres que estão vestidas com as roupas deles. Opa, desculpa. Marc Jacobs, então da Louis Vuitton, esse é o estilista da marca Louis Vuitton, ok? Então, Marc Jacobs é o estilista da criatividade. Alguns dizem que ele é para os Estados Unidos, o que Miuccia Prada é para a Itália. O desfile imperdível, o estilista que surpreende, agrada e assusta todo mundo da plateia, que assusta todo mundo da plateia 2 vezes por ano. Assina não só o styling da Louis Vuitton, mas também 2 marcas que levam seu nome, a Marc Jacobs ou Mars by Marc Jacobs, com roupas mais casuais, ok? Então aqui tem alguns modelos e criações dele. O próximo é o Giorgio Armani, da marca Armani. Segundo a revista New York, ninguém corta calças e blazers como Giorgio Armani. É o estilista italiano mais bem sucedido atualmente. As 2 grifes principais de Giorgio Armani são a Emporio Armani, luxuosa, mas com estilo mais informal, e a Armani Privé, especializada em vestidos incríveis feitos para serem usados e exibidos em tapetes vermelhos.
Então, aqui temos algumas criações do Giorgio Armani, ok? Nós temos aí mais alguns. Bom, continuando, então vamos lá. Temos a Frida, deixa eu baixar aqui. Frida Giannini, da Gucci, também é uma marca bem famosa. Frida Giannini é a estilista da Gucci, grife de luxo tradicional italiana, que já vestiu ícones da moda como Audrey Hepburn, Gracie Kelly, J.K.O., ok? Que é a Jaylee, né? Acho que sim o nome dela. Diferente de suas criações coloridas e volumosas, Frida é mais básica em seu estilo pessoal. Vestidos pretinhos, então tá falando dela, tá? Mas aqui tem os estilos, o estilo dela dentro da grife, ok? Aqui temos mais um, Peter Dundas, da Emilio Pucci, que é a marca. Peter Dundas é o estilista. Então, Peter Dundas é o estilista da tradicional grife italiana Emilio Pucci, famosa por suas estampas geométricas e por vestir ícones da moda como Elizabeth Taylor. Peter apresenta em seu estilo pessoal a irreverência fashion natural da marca, que comanda, com destaque para seus acessórios como colares, anéis e cintos. E aqui nós temos o estilo dele, bem diferente, né? E também temos a Calvin Klein com o Francisco Costa, que é um brasileiro. O brasileiro Francisco Costa é atual estilista da grife minimalista Calvin Klein, uma das marcas norte-americanas mais bem-sucedidas. O estilista, assim como suas criações, é clássico e neutro. Sempre aparece com ternos básicos e elegantes, muito bem cortados e com traços definidos. E aqui o estilo, né, do Francisco Costa. E aí temos Donatella Versace. Então, Donatella Versace é da marca Versace. A italiana Donatella Versace, designer e vice-presidente da grife Versace, é conhecida por ser uma figura polêmica e exótica. Tais características pessoais ela transfere também para a maneira como se veste. O estilo da loira dos cabelos corridos é focado na valorização das curvas. Então, esta é Donatella Versace e esse é o estilo dela. Ok? Aqui nós temos a Stella McCartney, filha do ex-Beatle Paul McCartney. Stella McCartney possui uma grife homônima e já virou queridinha de muitas celebridades. Dona de um estilo clássico, a estilista inglesa costuma desfilar looks de alfaiataria com referência masculina. E esse é o estilo dela. Ok? Aí aqui a gente tem a Chanel com Karl Lagerfeld, à frente da Chanel desde 1983, como designer e diretor criativo. Karl Lagerfeld é um dos mais importantes nomes da moda da atualidade. Isso porque o Kaiser, né, o Kaiser ainda se dedica à direção de vídeos, fotografia e de campanhas e ilustrador. Dono de um perfil multifacetado, o Kaiser não poderia ser um homem de imagem simples, não à toa. Surge sempre com looks impecáveis em eventos, fashions e é conhecido por usar acessórios cheios de estilo, como grandes anéis, luvas, colares e óculos escuros. Esta é a criação dele. Temos também aqui Zac Posen, é um jovem de apenas 21 anos. Tá? O americano Zac Posen lançou uma grife homônima que foi elogiada por alguns e criticada por outros. Mas o sucesso não demorou a aparecer e logo ele se tornou um dos maiores queridinhos dos jovens fashionistas e da indústria da moda. Então, 21 aninhos. E essas são as criações dele. Aqui nós temos o Valentino, da marca Valentino Garavani, da marca Valentino, fundador da campanha Valentino SPA, né, SPA. Valentino Garavani é um estilista italiano que se dedica à moda desde 1960. Devido a isso, tem a sua imagem reconhecida mundialmente. Uma marca mega famosa.
e este é o estilo Valentino. E vale muita grana. Alexandre McQueen e Sarah Burton. Então, Alexandre McQueen e Sarah Burton. Alexandre McQueen fundou a própria marca em 1992 e recebeu diversos prêmios como o melhor designer britânico. Entretanto, em fevereiro de 2010, o designer se suicidou, deu fim à sua prestigiosa carreira. Mas para manter a grife viva, Sarah Burton, ex-assistente do McQueen, foi promovida a diretora de criação e segue agora à frente da marca. Foram eles os responsáveis pelo vestido, olha, da princesa. Tá? E o último, Roberto Cavalli, desde o seu primeiro desfile em 1970 no Salão de Pré-Rapport de Paris, o italiano Roberto Cavalli é sinônimo de glamour. Ele é também um dos centenários aí da moda, tá? E essas são as criações do Roberto Cavalli. Ok? Bom, pessoal, é isso. Esses são os grandes nomes hoje da moda. Dentro de um estilo, dentro de cada um do seu estilo, né? Eles fazem aí sucesso, ganham rios de dinheiro, porque um único vestido de um desses estilistas é algo assim, né? Extravagante, vamos dizer, dentro de dinheiro. A grande maioria das pessoas que utilizam são fashionistas, pessoas que são ligadas ao mundo da moda ou que realmente têm um poder aquisitivo bem grande. E hoje eles são o mercado da moda, ok? Espero aí de verdade que vocês tenham gostado, pelo menos para conhecer quem não gosta, para você ter uma ideia de que esse mundo existe, faz parte aí, né, da realidade de muitas pessoas. E espero aí de verdade que vocês tenham curtido. Vou deixar a atividade troca de ideias. Não vou abrir na próxima aula essa atividade de troca de ideias que vocês vão responder em uma folha, tá? E anexar no Classroom, ok? Então, um beijão pessoal e até a próxima aula.